Bom, pessoal, então, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema bastante pertinente às nossas discussões, dentro desses 3 eixos, né, que o nosso curso, a nossa proposta formativa pretende trabalhar: cultura material e consumo, perspectivas semiopsicanalíticas. É uma pós-graduação que já existe há bastante tempo, essa seria a 7ª turma, né? A primeira totalmente EAD, não é? Mas a gente já tem 6 turmas, a 6ª turma está se formando agora esse ano, então a gente já tem aí um caminho trilhado, e a ideia é sempre olhar o consumo a partir de uma matriz multi-interdisciplinar, não é? A partir da antropologia, a partir da semiótica, a partir da psicanálise, tentando, de fato, fazer com que a gente, né, percorra a problemática do consumo numa perspectiva mais ampla, não é? Um pouco a ideia que a gente faça esse diálogo tendo em conta um aspecto específico da vida contemporânea, da vida material contemporânea, que é a relação com a casa, né? No seu sentido de moradia, mas também no seu sentido de abrigo, não é? Abrigo psicológico, abrigo emocional, e toda a cultura material que envolve o habitar, né? Então, essa foi a temática que a gente escolheu para falar um pouquinho sobre os nossos interesses formativos no curso Cultura Material e Consumo, perspectivas semiopsicanalíticas, tá bem? Bom, toda vez que a gente fala de tendência, a gente está tentando responder a alguns aspectos da vida contemporânea, né? Por que as coisas acontecem, o que acontece e como acontece, né? Então, essas são perguntas que norteiam todo e qualquer estudo de tendências, né? Os estudos acadêmicos, os estudos de mercado, não importa, enfim, a natureza ou os objetivos dos estudos de tendência, pensar o futuro, né? A tendência sempre nos coloca em direção ao devir. A gente precisa entender o que está acontecendo e por que se configura como tendência, como se manifesta, como se expressa e por quê, de onde que ela surge, de onde vem. Basicamente, são essas 3, vamos dizer assim, respostas. E quando a gente vai pensar no contexto, a gente poderia ter aqui um curso só sobre a discussão de contexto, que é algo bastante amplo, não é? Bastante amplo, interdisciplinar, complexo e movente, não é? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Um pouco aqui, trazendo alguns highlights do contexto contemporâneo, a gente passa, né, por uma vida atravessada pelo digital, acelerada ou potencializada pelas lógicas, os paradigmas algorítmicos que nos atravessam, desde a relação que a gente tem com os aplicativos de bancos, fotografias, os aplicativos de mensagem, ou com o streaming, com a Netflix, a gente está, né, transitando, se beneficiando e sendo impactada pelas lógicas algorítmicas do nosso tempo, não é? A gente vive processos bastante complexos em relação ao ambiente natural, né? A gente está vendo, né, os processos de aceleração do aquecimento global, isso já vinha sendo anunciado há algumas décadas, mas agora a gente tem, de fato, vivenciado questões muito, muito complicadas em relação aos impactos desse aquecimento no dia a dia, né? Ninguém tem mais dúvida em relação aos seus efeitos, que aqueceu e o que significa aquecer do ponto de vista das consequências. A gente também vive crises plurais. Acho que a gente teve um marco aí na virada do milênio, 2000 para 2001, não é? Mas as crises não nos largam, né? Crises de natureza ampla, política, econômica, financeira, social, moral, religiosa, enfim, de natureza bastante ampla. E a gente tem aí uma série de questões relacionadas também aos impactos em relação ao comportamento e a nossa condição psíquica, principalmente pós-Covid, né? A gente ainda não tem clareza em relação a todos esses impactos, a gente está tentando, né, entender vivendo as consequências do isolamento social, as consequências do abandono, as consequências das perdas humanas, dos sofrimentos humanos, das sequelas, enfim, sofrimentos também plurais, não é?
e múltiplas manifestações em relação à resposta possível, né? Desde aceleração ou arrefecimento dos individualismos, enfim, uma certa voltar para si mesmo mais acentuado, os ressentimentos, as alienações totais, enfim, a gente vive um contexto bastante pesado. No entanto, né, quando a gente fala de tendência, claro que o contexto está atuando o tempo todo, a nossa ideia é fazer uma leitura de contexto a partir da relação que nós, indivíduos, temos com o espaço e tempo, tendo como foco a casa. Né? Por isso, os sentidos do habitar, por isso, as tendências do habitar. Né? Esse lugar, que é um lugar físico, mas também um lugar emocional, um lugar psíquico, que reúne a nossa condição de existência dentro de uma espacialidade, de uma temporalidade. Então, a nossa identidade sendo ali construída e reconstruída nesses diálogos. Para começar essa conversa, ainda que a gente tenha passado muito rapidamente, né, sobre alguns highlights de contexto, e aí tem uma bibliografia gigantesca que a gente pode manejar, e a gente vem trabalhando com ela há muito tempo. Se alguém tiver interesse, posso depois compartilhar. Mas, além de fazer uma rápida passada sobre o contexto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o significado da casa, né? Porque a casa vem mudando de significado, vem absorvendo novos sentidos no mundo contemporâneo. Então, desde sempre, desde os primórdios da nossa presença na Terra, a casa, nesse lugar que a gente chama casa, tinha um sentido de abrigo, de proteção, de convívio entre as pessoas, mas também de descanso. Então, ela reunia o que a gente poderia chamar de proteção física, ela reunia aspectos de proteção à nossa condição, né, tão humana e, ao mesmo tempo, né, enfim, tão frágil. Né? Então, precisava de abrigo das intempéries, abrigo do frio, abrigo do sol, do vento. Né? Precisa de um lugar para descansar. Então, a ideia de uma proteção física está nos primórdios da casa. Quando a gente pensa numa casa, a gente pensa em tudo isso. O que a gente vem percebendo, né? E aí, principalmente ao longo das últimas décadas, e com uma pitada adicional na pandemia e pós-pandemia, né? A casa nos protege da rua, não só do ambiente físico, né? Da chuva, do vento, do sol, da poeira, né? De todas as poluições, mas também nos protege da violência, nos protege da indiferença, nos protege da irrelevância, nos protege do anonimato. Durante a pandemia, nos protegia da contaminação, nos protegia do vírus. Tá? Então, toda a ideia que no passado a rua era o lugar da vida vivida, né, da euforia, isso nos foi subtraído durante a Covid, e a gente passa a se voltar totalmente para dentro, né, da casa. A vida passa integralmente dentro da casa, e tudo foi para dentro da casa, todo mundo lembra disso. É o trabalho, a escola, o lazer, o estudo, enfim. Então, não só para nos proteger, para descansar, para dormir, para se alimentar, mas tudo foi para dentro da casa, porque ela passou esse lugar de proteção de tudo, não é? Assumindo, né, características relacionadas a um abrigo psicológico. Então, ali, não só você estava protegido do meio ambiente, do ambiente externo, mas protegido da violência, das pessoas, mas também do vírus que estava circulando, né, uma grande ameaça, e aquela ameaça assustadora, né, do invisível. Então, a gente começa a perceber que ela não deixa de trabalhar e carregar e se manifestar como o grande símbolo, o emblema do abrigo, da proteção física, e a casa passa a ser também um abrigo, uma proteção psicológica, um abrigo psíquico, assumindo camadas e camadas de aspectos afetivos, emocionais, sensíveis, e cada vez mais como, né, possibilidade de expressão da nossa própria identidade, de quem somos. Né? Então, a nossa casa vira muito a nossa cara, se a gente quiser usar, né, uma analogia simplificada. Então, o que a gente percebe? A casa incorpora dimensões utilitárias, claro, né, quando ela é, né, esse locus de proteção, então tem uma dimensão absolutamente utilitária, de conforto, de abrigo, etc., etc. Tem uma dimensão sensível,
sensível no sentido visual, olfativo, no sentido tátil, né? No que significa, nos signos que são aprendidos pelos nossos sentidos, né? Visão, tato, audição, e etc, etc. Mas também uma dimensão dos significados, não é? Ou seja, o que ela passa a significar para além do que ela já vinha significando desde sempre. Então, ela vai incorporando esses três aspectos, né? Essa dimensão utilitária, mais funcional, essa dimensão mais cígnica, sensível, cígnica no sentido do, né, para quem estuda a semiótica de Peirce, né, no sentido da primeira idade, mas também na terceira idade, esse aspecto dos significados, dos efeitos de sentido potencialmente produzidos no nível dos interpretantes. Então, acaba assumindo essas três dimensões. Portanto, quando a gente fala da dimensão sensível, o que nos chama a atenção na casa, não é? Então, cores, formas, volumes, texturas, sonoridades, sabores, proporções, ou seja, tudo que dá qualidade a essa casa, qualidade no ponto de vista sensível. Do ponto de vista utilitário, é como a gente se apropria dessa espacialidade, não é? Os usos que nós fazemos. A gente viu durante a pandemia o quanto a gente teve que, em muitas situações, né, quem tinha uma condição favorável de ter uma casa que era possível adaptar, não, a gente sabe de todos os dramas que passamos no nosso país e em vários outros países, no mundo afora, mas um pouco a coisa dos usos, coloca um biombro para dividir aqui no espaço de trabalho com a sala, põe um vaso, ou pega essa mesa que era uma mesa de cabeceira, daí ela vira, sei lá, o suporte para segurar o abajur, enfim, a gente viu 1 milhão de adaptações e de ressignificações de usos e funções, não só da espacialidade, mas também das materialidades, né, dos móveis, dos utensílios, das decorações, enfim, tudo isso sendo repensado. Então, quando eu vejo essa dimensão utilitária da casa, eu estou olhando os usos dos espaços, dos objetos, dos móveis, os usos, as funções, as soluções, as adaptações, não é? Toda essa dimensão da cultura material e da sua espacialidade. E a terceira dimensão está no nível dos significados, né? Quais são os valores incorporados? Quais são os conceitos? Quais são as ideias, né, que a casa expressa? Quais são os nossos quereres que eu consigo perceber a partir, por exemplo, das materialidades ou dos usos dos espaços, né? Aspectos culturais, aspectos artísticos, aspectos identitários. Então, quando a gente está falando dos significados da casa, ou de uma semiótica da casa, que nos aponta para a nossa reflexão sobre as tendências do habitat, a gente está falando de tudo isso, não é? Dessa incorporação de uma dimensão sensível, qualitativa, de uma dimensão muito mais funcional, utilitária, não é? Ligada às apropriações, e os significados de tudo isso, os valores incorporados, não é? Os quereres, as ideias, os conceitos. Ok? Que uma rápida, realmente muito rápida passada sobre o que, né, um pouco do contexto e um pouco dos significados da casa, trazendo aí a semiótica de Peirce como um fundamento para fazer essa leitura mais ampliada do que significa a casa. Para falar de tendências, enfim, eu venho acompanhando e estudo esse tema há muitos e muitos anos, mais de 2 décadas, desde o ponto de vista teórico, mas também muito voltada às reflexões metodológicas e ao exercício metodológico, acompanhando aí toda a movimentação dos novos métodos de investigação, incorporando todas as dinâmicas que o digital nos oferece. Então, aí, há muitos anos. E aqui é um recorte, né, quando a gente fala de tendências em um aspecto específico, né, aqui tendências relacionadas ao morar, ao habitar. Eu tenho uma coluna na Casa do Jardim também há quase uma década, né, se já não tem uma década. Então, é um tema muito presente nas minhas preocupações, nos meus interesses de pesquisa. Tá? Eu gostaria de hoje trabalhar com vocês 5 tendências que mostram muito do espírito do tempo. Tá? Aqui eu nem conceituei espírito do tempo, porque é algo que a gente vai trabalhar muito no nosso curso, né, de cultura material e consumo. A ideia, né, de um zeitgeist,
Zeitgeist, um conceito que vem, né, da filosofia alemã, de Hegel, e que vem sendo incorporado nas reflexões como espírito do tempo, as reflexões mais contemporâneas ligadas aos estudos de tendência, né? Um certo mood, né, que nós compartilhamos dentro de uma determinada temporalidade, né? Então, o Zeitgeist, o espírito do tempo. Essas 5 tendências mostram muito, então, desse espírito do tempo na relação que nós temos com o habitar, com a nossa casa e a apropriação que fazemos no nosso cotidiano desta espacialidade, que vem, como eu falei, crescendo do ponto de vista dos significados, ampliando a sua função de abrigo físico, incorporando essa dimensão de abrigo, de proteção, também do ponto de vista psíquico. A primeira tendência é o conforto emocional. Tá? O que é isso? Né? A casa, então, é o espaço desse acolhimento físico, mas também psíquico. Portanto, desde o ponto de vista da sua estrutura, do mobiliário, da decoração, deve atender a esses dois eixos, a essas duas dimensões, físico e psíquico. Como é que a casa é capaz de aportar este acolhimento, este abrigo? Conforto é bem-estar, então, cada vez mais, a discussão de bem-estar, que ela também já é bastante ampliada, ainda que vem sendo ressignificada no tempo. Conforto é bem-estar, né? Então, quando a gente fala de conforto, a gente está falando dessa dimensão mais aprazível. Então, não há dúvidas que a gente vai buscar, nas diferentes possibilidades do habitar, que esse espaço seja aprazível aos nossos sentidos. Como eu falei, principalmente depois dessa vivência tão, né, centrada na casa que passamos durante a pandemia. Tá? Então, buscar essa dimensão aprazível, né, afável, aprazível aos nossos sentidos, dentro da casa. Um dos grandes aliados desse conforto emocional são os objetos, né? A familiaridade, aqueles objetos familiares que eu reconheço, né? Que eu me sinto identificado, que contam histórias, que remetem a memórias, né? Que constroem narrativas sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Então, a familiaridade dos objetos é um grande aliado nesse conforto psíquico, tá? Mas também evidências de uso, de desgastes, da passagem do tempo, né? Então, aquelas marcas de uso na maçaneta, na fechadura, né? No copo, né? Não estou dizendo copo, né, quebrado, não é isso, mas ali naquela caneca que já mostra ali o seu envelhecimento, não é? Essas marcas de vida, de uso. Pessoas, né, no uso cotidiano dessas materialidades. Então, isso é valorizado, por isso mostra que tem aí uma trajetória de uso, uma história na relação com essa cultura material. Evidências de restauro, né? Então, não só restauro, mas deixar marcas de que foi restaurado. Né? Então, o processo de restauro, de alguma maneira, é um reconhecimento, de novo, da passagem do tempo. Não é o que nos traz aquele conforto, né? Existia ali um passado e eu estou, né, caminhando com ele. Marcas da gestualidade humana. A filosofia, o Wabi-Sabi, que é ligada a uma certa valorização da imperfeição, tensionando, inclusive, aqueles cânones da beleza, como simetria, proporcionalidade, né? E o restauro japonês, muito em voga, o kintsugi, não é? Que é o restauro que você faz como se fosse uma massinha de ouro, não é? Imagina um bowl que quebrou, um pote, uma panela, enfim, normalmente com louça, isso a gente vê com mais frequência. Então, imagine um bowl, uma tigela que rachou ou que quebrou, e você faz, né, o conserto utilizando esse fio, essa massinha dourada, né, de ouro, para evidenciar esse restauro, tornando o objeto pós-restauro mais valioso do que antes, não é? Pela incorporação dessa materialidade do ouro, do dourado, então colocando mais carga simbólica nesse objeto, não é? Uma grande valorização do vintage, não é?
lembrando do vintage, né, aquele objeto, muito ligado à moda, mas não apenas, né, também à decoração, né, esse objeto, né, que vai passando de geração a geração, que vai resistindo à sua temporalidade, carregando memórias, afetos, etc, etc. E as manifestações de colecionismo de todo tipo, não é? Então, colecionismo é sempre uma manifestação afetiva, né, desta relação da cultura material com a passagem do tempo. Então, aqui para falar um pouquinho do que essa tendência trata. E aí, o que a gente encontra, né, apontando, então, como, de fato, uma tendência com uma grande efetividade que vai persistir para o próximo ano, não tem a menor dúvida, não é? Então, tem texturas macias e cores suaves, padrões delicados, não é? Então, padronagem, essa ideia da repetição de padronagem, mas com delicadeza, com cores suaves. É o reino dos tecidos, é paninho. O brasileiro já gosta muito de paninho, né? A gente gosta de paninho. É o reino do paninho, não é? Então, dos tecidos, das almofadas, das mantas, enfim, isso tudo cobrindo espacialidades, poltronas, cadeiras, mesinhas, chão, não é? Enfim, realmente é o reino dos paninhos. E o que isso traz, né? Toda essa dimensão é do crochê, é do tecido, é do fio, traz essa camada de afetividade, de humanização para a nossa casa, não é? Aqui são algumas imagens da Casa Cor desse ano, aqui em São Paulo, onde a gente viu não só muita máquina de costura, não é? Que traz essa ideia da costura como artesania, como afeto, como memória, não é? Então, muita máquina de costura, mas também muito tecido, muita linha, muita lã, muitos mosaicos de todo tipo. A própria Casa Coral, a Coral, né, enfim, a Tintas Coral era uma das patrocinadoras da Casa Cor aqui de São Paulo, desse ano, e ela chamava a casa de lugar de afeto, não é? E a proposta arquitetônica de decoração de interiores era totalmente afetiva, com paninho para todo lado, se vocês olharem, não é? Esse quarto, ele tem, enfim, uma sobreposição de estampas, mas, assim, muito tecido, muito paninho. Então, é a cortina, é uma quantidade de travesseiros, almofadas, de dobras, de saias, de toalhinhas, não é? De revestimentos para todo lado. Então, a casa como uma casa afetiva, lugar de afeto. Então, eu só vou ler o finalzinho. Neste projeto, cada canto, cada cor, cada gesto é um convite. Venha viver, venha sentir, venha amar. Ou seja, é um ambiente, de fato, para cultivar relações, afetos, convívio, bem nessa tendência do conforto emocional. Mas não apenas, né? Também materiais, mas não apenas os paninhos, né? Mas os materiais rústicos, artesanais, então a cerâmica, é o barro, são as fibras, a madeira, não é? Então, muitas possibilidades de expressar essa dimensão afetiva do ato, do gesto, não é? E os objetos familiares, como eu falei, é o porta-retrato, é uma bicicleta antiga, é o radinho de pilha, é uma máquina de escrever, é um telefone antigo, é um binóculo, uma máquina fotográfica, esses elementos materiais, de cultura material, que trazem essa história, que trazem uma trajetória, que remetem a um tempo já vivido e que, portanto, sugere que ele vai continuar potencialmente sendo vivido, não é? Tons terrosos, né? Os tons terrosos para a casa como um todo acabam produzindo essas vibrações bastante acolhedoras, assim, essa coisa do aquecimento da casa, né, que abraça, né, esses tons têm essa característica, essa particularidade do aquecimento. Aqui que eu estava falando, não é, desse restauro de tradição japonesa, onde a peça restaurada pela incursão do ouro fica ainda mais valiosa do que ela antes do próprio restauro. Não é? Os objetos de colecionismo, aqui eu estou colocando os ímãs, mas, enfim, tem uma infinidade. Aqui, também a Casa Cor desse ano, não só os paninhos, mas, por exemplo, um álbum antigo de família, uma bolsa, né, necessariamente que traz a memória de um passado, ela é uma bolsa ali dos anos 20, dos anos 30, uma tela toda trabalhada com tecidos, não é?
com tecidos, com linha, ou seja, essa coisa do afeto muito presente, né, em diferentes materialidades, em diferentes possibilidades de expressão dentro da casa. Tá? Essa da Casa Cor do ano passado na Bahia, né, uma obra, uma criação da Natália Coelho, é um quarto, onde vocês estão vendo ali a cabeceira, e os quadros antigos, né, na parede, mostrando a linhagem, né, que é coisa mais familiar do que isso, né, os quadros, as fotos antigas com as molduras, né, enfim, mostrando as marcas do tempo, mostrando essa pessoa ou esse casal, né, que compartilha essa cama, de onde ela está vindo, né, a linhagem, inclusive com a linha, não é? Então, uma manifestação muito afetiva dentro da casa e num espaço, de fato, de muita intimidade, que é o quarto, não é? Essa aqui é do arquiteto Paulo Azevedo, também mostrando uma casa, né, um pedaço, um flash de uma casa extremamente afetivo, né? Então, tem as fotos, tem lápis, tem condecoração, tem os objetos ali do cotidiano, é a taça, mas também tem, né, ali o porta-retrato, ou seja, tudo que traz esse aspecto de uma vivência no conforto, na familiaridade, na segurança. Tá? Então, acho que aqui são vários os aspectos que retomam, então, essa primeira tendência, muito mais voltada a essa dimensão emocional. Tá? A segunda tendência que eu queria trazer para vocês é a celebração da natureza. Tá? O convívio com a natureza remete à nossa condição essencial, né? De onde a gente vem, né? Somos natureza, né? E as situações limites, por exemplo, que a gente passou, né, com a Covid, elas reforçam essa conexão com a natureza. A gente viu muitos movimentos, né, pessoas saindo dos grandes centros, indo para o interior, indo para a praia, quem podia, evidentemente, fazer esse tipo de movimentação. Não é? Uma percepção um pouco mais sensível em relação à ecologia, um pouco essa ideia de que tudo está integrado. Tá? E a gente percebe de que maneira plantas, jardins, canteiros ganhando novos espaços, sempre tiveram, né? O Brasil, as nossas casas sempre tiveram uma plantinha, uma violetinha, mas agora a gente vê dimensões maiores, né? Lugares mais inusitados, onde as plantas não tinham tanto espaço antes e agora tem. Tá? A botânica numa potência máxima, as cores, né, verde, em vários tons de verde, as cores terrosas também aqui como celebração da natureza, é o tronco da árvore, é a terra, é a argila, né? Então essas cores voltam com muita força. As aberturas, um pouco a ideia de integração interior e exterior, então tudo muito aberto, valorização da luz natural, né? Então é a luz do sol que está entrando, não é necessariamente uma lâmpada, né? O design biofílico, com a exploração dessa relação que a gente tem. Então, se relacionar com a natureza cada vez mais mostra, né, uma exploração de saudabilidade, mas também de criatividade. Então, esse retorno, de alguma maneira, essa nossa afinidade, né, essa nossa identidade, vamos dizer assim, indissociável com a natureza. Muitas fibras naturais, então, uma exacerbação das fibras, argila, pedras naturais, ou seja, o que tem de pedra, não é? Tanto pedra polida, não é? Quanto pedras brutas, né? Como se tivessem realmente sido apenas deslocadas da natureza para dentro das casas. Design orgânico, a casa varanda, ou seja, a casa inteira com cara de varanda, não é? Então, aqui algumas manifestações, né? Então, de fato, valorização de fibras orgânicas, enfim, em múltiplas possibilidades, o cobogó, né? O cobogó como uma solução muito presente, principalmente no Nordeste, mas hoje no Brasil como um todo, em outros lugares, né? Porque permite ventilação, porque permite a entrada de luz, então muitas aberturas, e o cobogó como uma solução. Então, essa coisa da casa-varanda, a casa toda com cara de jardim, com cara de varanda, né? Então, tudo muito aberto. Se tiver uma cortina LED voal, ela é muito, muito fininha, muito simples, muito, muito fina, não é? Muito leve, para passar essa ideia de um dentro e fora totalmente integrados, inclusive em design de interiores institucional, né? Então, escritórios, escolas, hospitais, né? Buscando não só das nossas casas, não é?
Aqui são outras manifestações. Aqui eu trouxe algumas da Casa Cor, para vocês terem uma ideia que também, né, essa tendência está bastante presente. E ela transborda, inclusive, para os objetos, por exemplo, né, para os pratos, os talheres, as canecas, as jarras, as estamparias, né, das toalhas, dos guardanapos. Então, essa natureza exuberante, né, esse ambiente natural que transborda dos jardins, do vasinho para tudo, né? Para a estamparia, para a decoração, né? Então, essa valorização da presença da natureza cotidiana. E aqui, como eu estava falando, muita pedra, né? Pedra super polida, refinada, mas também pedras mais brutas. Por exemplo, na Casa Cor, essas são 2 fotos da Casa Cor desse ano, com pedras muito brutas, não é? Na sua brutalidade natural, vamos assim dizer. Esse aparador, enfim, essa mesa, também essa pia, mostram essa pedra mais bruta, essa dimensão mais da brutalidade mesmo. E aqui eu queria chamar a atenção para o Memento Habilis, do Henrique Oliveira, que né, remete a um fóssil monumental, trazendo essa relação entre planta e animalidade em tempos remotos. Né? Então, somos uma coisa só. Ele quis trazer isso, estava também na 37ª edição da Casa Cor aqui em São Paulo, mas uma obra grandiosa que traz essa dimensão do ambiente natural. Terceira tendência, o surrealismo tech. Tá? O que a gente percebe? A natureza da realidade demandando um sonho. Então, um pouco assim, a força da realidade, né? Essa brutalidade da realidade, só sonhando, não é? Então, ela se impõe com muita energia, né? Uma realidade pesada, energética, difícil. A gente precisa sonhar para conseguir suportar tudo isso, não é? Por um lado, por outro, os desenvolvimentos tecnológicos que favorecem, não é? Inovações, praticidade, não é? Tudo isso. Então, hoje eu tenho também muitos recursos que me ajudam, né? Sei lá, eles vão pensar em coisas simples lá no celular, os filtros de celular, né? As possibilidades de edição, né? Por exemplo, de imagens, de vídeos, de ambientações, ou seja, se por um lado a gente precisa sonhar para suportar a força do real, por outro, a gente tem recursos que nos ajudam, né? Então, é um espaço para o inusitado, para o irreverente, para aquilo que é mais descontraído, mais improvável. O escapismo, né, do sonho, do onírico, esse sonho que confronta a dureza da realidade, como eu estava falando. Oxímoros, ou seja, aquela coisa, né, do impossível, né? Os ilusionismos, uma certa psicodelia em voga, não é? As cores que remetem ao surrealismo. Então, a púrpura, a cor rosa, o azul brilhantes, porque é um surrealismo tech, não é? Iluminado das fibras. O design líquido, o design digital, a inteligência artificial, os algoritmos e a domótica, isso tudo dentro da casa, né? Um pouco essa ideia da tecnologia incorporada na matéria, então as materialidades, não é, digitalizadas, e muitas explorações, né, tecnológicas de luz. Então, a gente percebe aqui várias explorações dessa casa totalmente integrada ao digital, interligada. O próprio Elon Musk, né, traz uma possibilidade de casa da Tesla, né, com energia renovável, totalmente modular, totalmente automatizada, onde você pode levar para qualquer lugar. Então, uma casa bastante surreal tecnológica, não é? E os objetos deslocados, que é a própria proposta do surrealismo, não é? Que está no Dalí, ou que está séculos e séculos antes no Bosch, né? Então, essa coisa do surreal, aquilo que suplanta as possibilidades do real, não é? Então, objetos deslocados, não é? Plantas, quando a terra está para cima e o galinho para baixo, não é? Então, essas mudanças de estado, essas mudanças de posição dentro da própria casa, como possibilidades, né, de diálogo com esse mundo, né, tão duro, tão difícil, tão austero, a gente precisa trazer também a leveza desse surrealismo tech. A ideia de que está escorrendo, né, mas não está, os objetos difusos. Eu gosto bastante desse olhando aqui de frente, vocês estão olhando à esquerda, desse lustre que tem um guarda-chuva também, né?
ou o painel lá no fundo, que é todo verde de uma árvore, mas ele é um painel, mas tem uma gaiola, né? Então, como se o passarinho pudesse, né, aproveitar daquela ambiência, só que ela é bidimensional, não é? Então, o surrealismo tech seria aí mais uma tendência do habitar bastante presente. Aqui são outras manifestações, então, uma mão que sai de dentro da parede, né? Como se fosse aí, o porta-chaves, coisas desse tipo, mas dá bem essa ideia do surreal. Esse também é uma criação da Casa Cor. E aqui, a cadeira que não serve para sentar, né, mas ela está colocada na parede como se fosse um quadro, não é? Ou essa cabeça dentro ali de um espaço como se fosse um bar, né? Essa cabeça deslocada. Então, deslocamento de objetos que traz essa tensão, né, que é própria do surrealismo. A nossa próxima tendência é a casa flex. Essa é mais pragmática, né? A gente percebe que a vivência que tivemos com a casa tudo, né? A casa tudo, a casa toda, né? Então tudo está dentro da casa, a gente acaba tendo que vivenciá-la dessa maneira, totalizante, né? Dessa completude. E a casa acaba virando um microcosmo todo integrado, não é? Então, muita racionalidade. Então, esse móvel serve para eu estudar, mas também, de repente, lá é uma cômoda. Essa mesinha é de cabeceira, mas ela também serve de apoio para os livros. Essa cama se transforma no sofá e também se transforma numa outra mesa. Enfim, racionalidade, inteligência, multifuncionalidade, praticidade são palavras, né, que expressam muito dessa casa que tem que ser tudo, tem que dar conta de tudo, do lazer, do trabalho, do descanso, do encontro, da ginástica, do restaurante, tem que dar conta de tudo, né? Tudo vai para dentro dela, não é? Então a gente percebe soluções muito funcionais. Então, móveis modulares, né? Então, sofá sem bracinhos para que eu possa encaixar, e agora eu faço uma poltrona, aí eu faço um sofá, aí eu viro uma cadeira, uma prateleira que, né, debaixo da cama que vira ali também um espaço para colocar, por exemplo, suporte de livros, enfim, uma casa pensada dentro dessa perspectiva das multiplicidades de função que ela vem absorvendo, né? Então, se a gente olhar essa escada, uma das que eu acho mais interessantes, é uma escada estante, não é? Então, tem que ter escada, a escada ocupa bastante espaço, por que não, né, nos degraus, já fazer esse espaço para abrigar os livros, não é? Então, essa ideia, essa coisa da multifuncionalidade, das múltiplas potencialidades dos objetos, dos espaços, não é? Dessa apropriação. Então, ali, por exemplo, eu tenho um quarto e tenho uma sala. Aí eu tenho uma televisão só, né? Aí eu faço, né, um móvel circular, que se eu estiver no quarto, eu assisto a televisão lá, se tiver, ou quem estiver aqui na sala, é só virar a televisão para quem está na sala. Enfim, as soluções são inúmeras, né? As soluções são várias. Eu trouxe aqui algumas que a gente vem ali observando e percebe o quanto ela tem uma potência de crescimento para o futuro. Então, por exemplo, essa coisa não só dos móveis modulares, mas os espaços que você consegue também transformar muito rapidamente, por meio de um biombo, por meio de uma cortina, por meio de uma separação simplificada, ou de um móvel que funciona também dessa forma, né, de separação, de apartação da espacialidade. E a nossa tendência, não é, que ela sobrevive, né, a muitas brincadeiras, eu fico brincando, muitas tensões, né? O maximalismo é uma tendência muito forte, eu vou explicar um pouco para vocês, né? Se a casa, né, é esse abrigo psíquico, né, e que ela acaba, por conta disso, expressando muito de quem a gente é, não é? E as nossas identidades são identidades múltiplas, né? E aqui também, como eu falei, tem um conjunto enorme de autores que suportam essas nossas reflexões, desde o Stuart Hall, passando pelo Cadevati, enfim, o Bauman vai falar disso, Lipovetsky, ou seja, autores de diversas regionalidades científicas, da antropologia, da sociologia, da filosofia, vão falar das nossas identidades plurais, das identidades plurais do mundo contemporâneo, deslocadas, fragmentadas, né, múltiplas. Portanto, a casa, se ela nos expressa, ela também vai expressar tudo isso. Não é? E um pouco também essa tendência vai na contramão do minimalismo. Não é?
e um pouco essas brincadeiras, o menos é chato, mais é que é mais mesmo, a gente precisa de mais e mais e mais. Porque a gente vinha manifestando uma influência grande, né? Principalmente do sul, né? Do norte global e dos países norte mesmo, e até nórdicos, sobre o nosso design, o nosso habitat, evidentemente classe médias e altas, né? Muito mais. Né? Então, uma certa contraposição a esse minimalismo. Né? Então, os excessos, as grandezas, a casa preenchida, a casa com personalidade, a casa que expressa as nossas múltiplas identidades, com sobreposição de texturas, com misturas, com volumes, com autenticidade, né, com inovação, com diversão, uma certa bagunça, né, o cluttercore, né, isso já também presente na moda, né, não só na casa, mas também na moda, no design. A gente percebe também essa certa sobreposição que pode sugerir aí alguma bagunça. Então, múltiplos objetos, múltiplas cores, múltiplas texturas, mas, claro, com harmonização, não é? Tem algo ali que unifica, que traz, né, esse sentido de harmonização. Esse apartamento Renato Dib, que foi matéria da Folha de São Paulo esse ano em fevereiro, falando justamente sobre o maximalismo, da casa inteira, né, dos quartos, das salas, da cozinha, do banheiro, né, mostrando o quanto o maximalismo está forte. Multiplicidade de materiais, então é o tecido, é a madeira, é o gesso, eventualmente o metal, mas também o plástico, multiplicidade de padronagens, então é o quadriculado com as bolinhas, com o floral, mas percebam que sempre buscando algum tipo de harmonização, né? O geométrico convivendo com o animal print, então é o animal print da onça, mas também da zebra, do tigre, da cobra, né? Então, ali, essas buscas de diálogos numa casa cheia, né? Cheia de objetos, muitas almofadas, né? E essa coisa das múltiplas possibilidades de materialidade, né? Então, essa casa bastante cheia. Aqui são alguns exemplos, né? E aí tem de casa-cor, tem de ABC Casa, tem várias manifestações aí também de um trabalho de campo, não é? E aqui algumas matérias que vêm saindo, né? O exagero tomando conta, tensionando o próprio conceito de ser brega, né? Casa Cor também trouxe esse ano, e aí discussões né, em várias perspectivas midiáticas, trazendo, e muitas vezes usando a própria ideia de uma estética cluttercore, do maximalismo, de uma certa sobreposição, de uma certa bagunça, dentro da casa. Né? E aqui, como eu falei, também na moda, né, o cluttercore. Bom, percorri com vocês aqui, né, rapidamente, esses 5 eixos, né, essas 5 tendências do habitat, porque a gente tem aí um tempo de conversa também. E chegando, então, a algumas considerações finais, antes da gente abrir para a nossa interlocução. O que a gente percebe? Não é? Claro que essas tendências, elas surgem, elas vêm do campo, né? Elas gritam para a gente, né? Porque elas se repetem, por isso a ideia de tendência está em vários momentos. Né? Então, apontam para um devir, elas estão acontecendo e apontam para um devir em movimentação. O que a gente percebe? Cada uma delas tem uma força importante, não é? Mas o que a gente percebe também? Alguns sinais de diálogo com mais de uma dessas tendências. Então, é a perspectiva natural do ambiente, né? Mas também afetiva, também emocional. Então, por exemplo, é uma técnica ancestral, nesse caso do Sérgio Matos, técnica ancestral ribeirinha da Paraíba, com a madeira de Jequitibá certificada, com assento de couro eco. Então, traz uma perspectiva cultural, social, ambiental, com muita beleza. Não é? Então, além de ter esses 5 eixos, a gente percebe alguns cruzamentos, onde uma tendência e outra se imbricam. Então, é um deslocamento, é o surreal, mas é também o afetivo. Tá? É o design orgânico, mas também com o ambiente natural. E até tensionamentos. Então, assim, é uma casa super afetiva, né? Agradável, aprazível, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também algumas pitadas de tensionamento. Por exemplo, quando essa redoma à minha direita, que é um coração vermelho com uma tesourada no coração, ou seja, imenso sofrimento. Né? E, em certa medida, os fios como se tivesse esse coração sangrando.
ou nesse quadro com as vísceras expostas, né, inclusive, e as vísceras dando sinais de putrefação, não é? Então, o intestino, ali, o fígado, né, os rins, dando sinal de sofrimento. Então, é tudo muito fofo, muito agradável, né, mas também tem tensão. Então, a parte dessas 5 tendências, a gente percebe pontos de sobreposição de mais de uma tendência. Então, o que a gente tem acompanhado? Um certo imbricamento, um certo sincretismo das 3 dimensões que a gente trabalha, né, enfim, a partir da semiótica de Peirce, né, nas chamadas as disciplinas especiais, né, a ética, a estética e a lógica entendida como semiótica. Então, a gente percebe uma fusão dessas dimensões estéticas, sensíveis, éticas no sentido de valores e lógica no sentido dos comportamentos. Então, uma certa mistura dessas 3 faces também dentro da nossa casa, do nosso habitar.